Seja muito bem-vindo a Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, episódio 2. Não deixei a doutora Lília Félix embora, nós gravamos sobre ansiedade no episódio 1, ela é médica psiquiatra. E aí a gente vai falar sobre a psiquiatria responde perguntas e respostas, um papo direto e reto, porque às vezes tem muitas dúvidas e eu já vou começar com a primeira. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo tem dúvida. Como que é a primeira consulta com a psiquiatria? Ótimo. O paciente apanha, bate, você morde, o que acontece lá? Porque o paciente já está com medo de ir no psiquiatra. Sim, já acha, poxa, eu não sou louco para precisar ir no psiquiatra. Às vezes tem esse pensamento preconceituoso. Como que é a primeira consulta? Isso, infelizmente ainda existe, né? E que bom que a gente pode aqui desmistificar um pouco do que é essa primeira consulta. Então. Porque, na verdade, a psiquiatria ela pode ser leve, não precisa ser esse peso da loucura, da vergonha. Isso. Né? Então, a primeira consulta da psiquiatria, na verdade, é uma conversa, uma boa e longa conversa, para a gente entender, primeiro, né, o que está trazendo ali. Por que você veio? Por que decidiu agendar aquela consulta? E é comum dos pacientes estarem em sofrimento há anos e com medo de passar, né? Com medo de tratar, de tomar um remédio, porque não compreendem como que funciona ou porque tiveram experiências ruins com profissionais lá atrás, né? Então, a ideia é a gente desmistificar o que é um bom atendimento. Então, entender por que o paciente está ali. Na primeira consulta, a gente faz a identificação do paciente. Quem que é você, né? Que é o contexto de vida, porque as pessoas não adoecem do nada, concorda? Então, quem que é você? Com quem que você vive? Que tipo de relacionamentos você tem? Como que é a estrutura da sua família? Com que você trabalha? Qual que é a sua formação religiosa? Se é que você tem alguma crença? Então, é preciso contextualizar quem que é você, para além de sintomas, para além do adoecimento, né? Então, fazendo isso, a gente identifica o que são os sintomas que estão incomodando, há quanto tempo eles acontecem, qual que é a intensidade, a frequência, que prejuízo que está causando na sua vida, né, dentro da sua casa. A partir daí, entender, obviamente, também outras condições médicas que possam existir, né? Então, assim, a gente não vai ver só o aspecto psiquiátrico, eu tenho que ver se aquele paciente tem uma hipertensão arterial, um transtorno aí de alterações de tireoidiopatias, alterações de tireoide, se o paciente tem obesidade ou não, que são aspectos inflamatórios, né? Certo. Então, vou pesquisar sobre esses exames laboratoriais. Não é incomum, tá? Receber pacientes que estão com alteração de tireoide, e isso determina, sim, alterações psíquicas. Então, não dá para tratar só a questão subjetiva, a gente tem que ver o paciente como um todo. Aspectos familiares, né? Porque nós não viemos da poeira cósmica, então a gente divide carga genética aí. Então, se eu tenho um pai e uma mãe que são depressivos, por exemplo, eu tenho mais chance de desenvolver a depressão, tanto quanto outras doenças, como é o caso da própria diabetes, ou de qualquer outra doença que tem um caráter aí genético associado também, né? E daí a gente vai conversar nessa primeira consulta sobre as expectativas do paciente, sobre os medos que o paciente tem em relação à medicação, o passo a passo que vai além do remédio, o que é necessário para modificar aquilo tudo e depois a gente poder acabar e finalizar aquele tratamento de uma forma segura para evitar que haja recorrência da doença, recidiva da doença. Então, é um momento que se explica. Eu gosto muito de explicar para o paciente os efeitos esperados da medicação, para que ele, começando o tratamento e sentindo algum mal-estar, não pare. Eu acho que esse momento de educar o paciente, de orientar e de ouvi-lo, faz com que a adesão ao tratamento seja muito melhor. Sim. Posso estar errado, mas você olhou o paciente como um todo. Quem é ele, qual a família com que ele trabalha, né? A sociedade, tudo. Você faz um bate-papo, vamos dizer assim, olhando ele como um todo, e aí depois vai avançando para as dores, e aí, que legal, tá bom. Tá vendo? Não morde, não bate, nada. Não, é até legal. Porque é muito comum, né? Principalmente na mentalidade, posso estar errado, mas dos mais antigos, eu não vou procurar médico, eu não sou louco, entendeu? Não vou, entendeu? Sim. E também a psiquiatria, ela evoluiu muito de um tempo para cá, né? Ela vem com novos olhares. Antigamente a gente procurava a psiquiatria, estou falando isso há 100 anos atrás. Sim. Era diferente, né? Hoje mudou muito, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Qual é a diferença de tristeza profunda e depressão? Certo. E vou mais além, a importância da tristeza na nossa vida. Nossa, é um ponto primordial, porque às vezes o pessoal vem, eu tô deprimido, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida, é difícil. Porque estar vivo significa sofrer. Isso faz parte da vida, ninguém se isenta de sofrimento. A angústia te acompanhará. Sempre. E eu posso te falar que é o que une os seres humanos. A gente pode ter situações sociais distintas, imagem, constituição familiar, né, empregos, formação acadêmica. E o sofrimento, ele une todos nós num contexto só, porque não tem quem esteja isento. Né? É rico, não sofre, tem dinheiro, não sofre. Não, tem saúde, é bonito, não sofre. Né? Não existe. Então todos o sofrimento nos une, né? A dor nos une de alguma forma. E a tristeza, na verdade, é um sinal, como as outras emoções. Né? Então a gente precisa ouvir mais os sentimentos. Então, se eu estou triste, o que está acontecendo que está me fazendo sentir essa tristeza? Será que eu estou caminhando numa jornada minha, né, pessoal, espiritual, familiar, profissional, por um caminho que eu quero? Então, às vezes, as emoções e a tristeza vai trazer isso, que é a introspecção. Então, é o momento em que a gente volta para nós e não para o externo, para tentar perceber a nós mesmos, compreender o que é que está errado, o que é que está certo, se os nossos propósitos estão alinhados com os nossos valores, com a nossa caminhada. Então, é interessante, Marcelo, porque a gente não se move quando está confortável, não é? A gente se move no desconforto. É verdade. Entende? Se eu estou gostosinho aqui, eu não vou sair daqui. Então, no desconforto, eu vou sair. Há eu vou procurar. Que realmente vão... se aquele emprego está ruim, eu vou tentar outro. Se me demitiram, eu vou buscar outro. E às vezes é no outro que eu encontro uma satisfação. Então, a gente não está acostumado a lidar com tristeza, né? Principalmente nesse momento sociocultural, de redes sociais, em que está todo mundo bonito, feliz, viajando, alegre, fazendo meditação, leitura matinal, né? E é um cenário impossível de se alcançar, porque ali não se fala das partes ruins, né? A gente não mostra o dia que está com dor, o dia que brigou ali com o parceiro, que deu errado. Né? Então, assim, claro, nem tanto nem tão pouco. Tá? Então, é interessante a gente reconhecer a tristeza, a melancolia, aquele momento de, nossa, vi um luto, tive uma perda importante de um familiar, de um ente querido, vou ter a tristeza, as minhas funções vão ficar mais down, vou estar mais embaixo, aquela energia não vai ser a mesma, tá? E isso é diferente de uma depressão, né? Então, que por critério passa aí pelo menos 2 semanas, mas com um prejuízo funcional muito maior para a vida do ser humano. Então perde-se autoestima, o interesse pela vida, não só o lazer, mas coisas que eram interessantes deixam de ser. Nossa, eu tinha prazer em fazer isso. Hoje tá sem graça. Tudo fica cinza. Tudo fica cinza. E realmente, quando a gente não tá bem, a nossa visão de mundo, ela muda. Eu até falo, olha, vamos começar o tratamento, evita tomar grandes decisões até a gente estabilizar um pouco, porque as nossas decisões e a forma como a gente lida com o outro altera quando a gente não tá bem. Então, e aí a depressão vai envolver tudo isso com uma perda de energia, uma incapacidade que não é temporária, né, de exercer as funções do dia a dia, seja as tarefas domésticas, laborais, acadêmicas, né, que você vê cada vez mais os jovens buscando também, porque não tem mais ânimo para fazer as coisas. Então, a depender do prejuízo que aquilo ali está tendo na sua vida, na minha vida, e qualquer pessoa que procure, aí vai depender o tratamento, se é necessário fazer o acompanhamento medicamentoso, se é necessário a terapia para entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Sim. Uma outra pergunta. Aliás, você falando sobre a depressão e a tristeza profunda, eu lembro de uma música do Arnaldo Antunes que fala assim: socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta, com tantos sentimentos deve ter algum que sirva.
A pessoa perde todos os sentimentos, então ele pede, me dê um coração, esse não bate, não apanha, não sente mais nada. O que é, às vezes, mais angustiante do que a própria tristeza, Isso, na a tristeza verdade. você falou para olhar para dentro, é um olhar que você, talvez um luto, né? Tipo um ritual de passagem, mas a depressão já tem necessidade Exato, que isso é o que a gente chama de um embotamento afetivo, né? afetivo. A pessoa já não tem aquela tristeza tão grande, mas ela também não tem alegria. Sim. Né? Então, ela não tem motivação nenhuma e daí entra a necessidade das emoções, né? Isso. Então, a tristeza é importante, a raiva. Quantas vezes a gente se mobiliza por um sentimento de raiva? Isso, né? O orgulho, a vontade de realizar. Então, assim, é bem interessante essa música porque as pessoas trazem, isso já não faz. Né? Nem o que eu gostava já não consigo mais fazer, não tem graça. A arte imita a vida. Né? Então, a arte vem. Mas agora, depois do break, nós vamos falar sobre tratamentos para depressão, porque tem pessoas que talvez precisam desse tratamento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos para o intervalo e já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, estamos falando com a médica psiquiatra, a doutora Lília Félix, e é um perguntas e respostas, bate pronto, e nós estamos falando sobre depressão, e nós estamos falando sobre essa questão terrível, um dos grandes mal do século, um dos maiores mal, ansiedade, depressão também. E a psiquiatria realmente tem um papel vital, se não for a principal via que nós precisamos procurar em momentos de depressão, e principalmente as agudas e crônicas. Aliás, qual a diferença de depressão aguda e crônica? Existe a depressão recorrente, né? As agudas que estão no primeiro momento em fase inicial, um evento que é o primeiro evento depressivo, que teve resposta com o tratamento. O que a gente fala de resposta ao tratamento? Iniciou a medicação, melhorou pelo menos 50% dos sintomas. Isso é resposta, não remissão. Quando a gente pensa em trabalhar 50%, 90% daqueles sintomas iniciais, a gente está falando de um tratamento com remissão. Algumas pessoas têm uma depressão refratária, ou seja, usam diversos medicamentos, não têm a resposta esperada. Então a gente fala de uma depressão que dura anos, aí mais de ano, então a depressão crônica ou depressão recorrente, que são episódios que acompanham a pessoa ao longo da vida inteira. Sim. Eu tinha uma pessoa que eu conheço que eu falei assim, eu tenho depressão crônica, tomo de tudo e não melhora. Aí eu falei para ela, você tem alguma tristeza que todo dia você faz, alguma coisa que você não gosta? Eu odeio meu trabalho. Então, às vezes a pessoa, né? E daí a importância de analisar o ambiente que se está. O ambiente que você falou na primeira consulta, olhar o ambiente de trabalho, olhar tudo. Olhar as coisas todas. Tratamento para depressão. Vamos lá. Vamos lá. Antes de tratar unicamente as questões de queixa psíquica, a gente tem que esclarecer o diagnóstico, né? Então, para isso, a gente tem que fazer uma investigação diagnóstica. Não que o tratamento, o paciente que chegue no consultório com um mal-estar muito intenso já não saia com o tratamento estipulado, mas a gente precisa investigar. Então, algumas vezes, em casos específicos, exames de imagem, de crânio, laboratoriais. É mesmo? Sim, né? Laboratoriais. Se for um caso agudo, o paciente teve o primeiro episódio, por exemplo, psicótico da vida. Certo. Então, né, ou tem alguma queixa neurológica, a gente precisa investigar isso, né, para que haja uma segurança em alguns tipos de medicamentos. Às vezes solicita alguma avaliação cardiológica, exames laboratoriais são importantes para a gente destacar aí o que não é uma causa orgânica que está justaposta essa questão da depressão, mas estabelecendo que há uma depressão e uma depressão que já está de moderada a grave, que necessita da medicação. Né? O que a gente vai fazer? Então, primeiro, o doutor exclui fatores biológicos, ali ligados a alguma coisa, uma tireoide, uma coisa assim. Beleza? Sim. Mas vamos supor que aí não tem esses fatores biológicos, tipo, não é um diabético, não é um hipotireoidismo, não é uma deficiência aguda de vitamina D, B12, isso. Tipo, ali é uma questão biológica, né? Química. Né? E aí, quais são os tipos de tratamento, medicamentos que o arsenal psiquiátrico tem que pode ajudar as pessoas na depressão, mecanismos de ação? E isso são em várias diretrizes, não é da cabeça. Então, existem vários estudos para esses remédios. A gente tem várias classes medicamentosas. Medicamentos que melhoram a recaptação e liberam serotonina, né? Medicamentos que melhoram a liberação da noradrenalina ou da dopamina em associação. Medicamentos que vão tratar isso. Como que eu escolho um remédio para o meu paciente, né? Por que eu não posso tomar, então, o remédio que meu vizinho tomou e que deu certo? Primeiro, cada organismo é um organismo, os sintomas diferem. Então, eu vou trabalhar na psiquiatria evitando efeitos colaterais. Toda medicação tem um período de adaptação.
Mas, em alguns casos, a pessoa tem uma depressão mais apática, outras têm uma depressão mais ansiosa, outros têm aumento de peso, outros perda ponderal, né, esse emagrecimento. Então, a escolha do remédio para aquele paciente vai depender dos sintomas que ele traz. E os sintomas não são iguais para todos. Né? Então, se tem uma pessoa que tem uma depressão que fica mais sonolenta durante o dia, não consegue fazer nada, a gente opta por medicações que estimulem um pouco mais. Né? Outros que, pelo contrário, ficam muito ansiosos, não conseguem parar de pensar, então a gente já vai para uma outra classe medicamentosa. E isso necessita de avaliação individualizada mesmo. Por isso que o meu vizinho tem depressão e eu tenho depressão, o medicamento não é o mesmo, porque você trabalha que neuroreceptores diferentes, formas diferentes, é isso que você... neurotransmissores diferentes, os efeitos colaterais de uma medicação o paciente pode suportar e outros já não, porque tem outros sintomas que não batem com o efeito daquele remédio. Então é muito importante que as pessoas evitem essa autoprescrição, essa automedicação. E o que acontece? Acabam tratando de forma equivocada, achando que, perdurando e trazendo aquele tratamento ser mais duradouro do que o necessário e de forma incorreta, né? Fazendo com que a doença se estenda além do necessário. Então as pessoas têm essa demora, esse medo de buscar a psiquiatria e muitas vezes já vêm usando medicamentos psicotrópicos, na maioria das vezes de forma errada. Entendi. Né? Me responde uma coisa, as pessoas procuram, às vezes que ela tem uma depressão ou um problema crônico, ela procura e fala assim, muda meu marido, muda minha esposa, muda meu pai, muda minha mãe, e a pessoa sente a dor, né, e fica mal. Como que você age nesse caso e o que você fala para os seus pacientes? Sim. É bem importante a gente entender que situações adversas todos nós enfrentamos, né? A diferença vai ser como a gente lida com aquilo. Então, felizmente ou infelizmente, a gente não controla quem está ao nosso redor. Às vezes um cônjuge ou uma situação difícil com o filho, né? A gente tem que reconhecer nossa impotência diante de algumas circunstâncias de vida que a gente não pode modificar. E o que eu gosto muito de trazer para o meu paciente é a única pessoa que você pode controlar, se é que a gente tem algum controle, somos nós mesmos. Sim. Né? A nossa opção de tratar ou não, de se manter na relação ou de trabalhar essa relação para entender as dificuldades que existem ali, né? O tratamento bem feito, as mudanças de rituais, de rotina. Sim. Então, a gente não consegue atribuir isso ao outro. É muito grave quando você pega a sua vida, que é a coisa mais preciosa que você tem. A culpa é do outro. E você transfere totalmente para o outro, porque o que acontece? Se o outro falha com você, e nós somos falíveis, né? Nós todos somos seres humanos, o seu mundo cai. Né? Então, se você deposita sua energia naquela pessoa e ela não atende suas expectativas, desanda. Se você coloca sua energia só no seu trabalho e o seu trabalho vai mal, você adoece. Então, o que é difícil, o que é saúde? É equilibrar. Né? É a gente ter um equilíbrio nas áreas da vida. É esse o grande desafio, não é trazer grandes coisas, é fazer o básico bem feito. É olhar para você e ver o que você tem no controle, né? Isso. Posso estar errado, acho que é Epicuro que fala, né? O que o outro faz e me deixa irritado fala mais sobre mim do que sobre o outro. Não sei se foi Epicuro, mas com certeza é válida a frase, eu acho que... Então o outro, você me irrita, peraí, isso fala mais sobre mim, né? Esse evento, esse movimento, eu olhar para mim dentro do meu controle, dentro do profissional psiquiatra, né, o psicólogo, olhar e falar, olha, o que eu tenho na minha mão de ferramentas para melhorar? Recursos, né? De recursos para lidar. Quais são os meus recursos, né? Isso. Então olhar para você como recurso, né? O que eu tenho de recurso. Óbvio que isso não isenta, isso não afasta a necessidade de um tratamento, mas isso vai fazer com que o tratamento ele esteja num momento específico e depois ele possa ser trabalhado de uma forma diferente, com a redução de medicamentos. E a doutora falou no outro episódio, ou agora no primeiro bloco, que a gente gravou bastante coisa, que às vezes o medicamento dá a força necessária para o paciente tratar as questões psicológicas que ele talvez não abordaria. Sim. Então, às vezes, até o fato de contar algo lá, sei lá, umas coisas pesadas, terríveis, abuso na infância, né? Que é uma das coisas terríveis. Uma das camadas mais difíceis para alguém contar, eu sei disso porque eu tenho um amigo psiquiatra que falou, uma das camadas mais difíceis é contar abuso, principalmente quando é parente próximo.
Ele falou, cara, às vezes o medicamento dá essa força para você poder abordar ali, tá lá. Isso a gente está lidando com as questões mais íntimas, É, né? meu Os Deus do maiores céu. pudores. Então, às vezes, no consultório eu me deparo com circunstâncias e histórias e relatos de pessoas que não compartilharam aquilo com mais ninguém. Ninguém. Então, O peso. é uma responsabilidade muito grande e é muito bonito ao mesmo tempo, né, de ter esse vínculo. E eu falo, olha, se você vai tratar, você precisa tratar com profissionais, você tem um vínculo. Se não é comigo, é com outro, mas você precisa ter um canal de comunicação. Você tem que ter um bom vínculo, você está abrindo a parte mais importante da sua vida. Né? Então, às vezes, aquele sintoma, aquela coisa tão importante que impede a pessoa de tratar na terapia, né, ou de falar para outro, de comunicar. Então, a medicação, ela vai trazer uma atenuação desses sintomas, fazer com que a pessoa acesse aquele conteúdo. E uma vez, né, Marcelo, uma paciente disse assim, doutora, eu não quero falar disso, porque esse assunto está numa caixa, encaixotei. E eu ri, né, porque eles trazem essas figuras, mas eu perguntei para ela, você tem noção do quanto ocupa espaço uma caixa dentro da sua casa, por exemplo? Sim. Você esbarra junto poeira, né? Eu gosto de uma frase também que fala assim, a caverna que você teme entrar, mora o tesouro que você sempre procurou. Exato. Eu sei que quando às vezes eu precisei entrar, só que eu não entrei sozinho, eu entrei com pessoas que me ajudaram. Essa é a vantagem. É essa a questão. Porque aí quando você tem profissional, tem um psiquiatra, né, junto, tá bom, tô junto, né? Se é um bicho papão, cada um tem os seus. Eu tô junto, isso que é legal, você ter essa relação de confiança que a doutora falou. Você falou do ponto imprescindível do tratamento, que é isso, é você não se sentir sozinho. Isso. Não é porque a sua vida está difícil que você tem que ficar sozinho para enfrentar aquilo. Então, os profissionais bem escolhidos vão te auxiliar nessa caminhada, vão abrir essa caixa com você, arrumar o que tem que arrumar, jogar fora o que precisa jogar fora, entrar na caverna escura, né, fazer luz enquanto você procura o que precisa procurar ali. Doutora Lilian Félix, foi um prazer, obrigado. Simpatia, muito inteligente, prática. A gente quer agradecer a sua assistência, a sua paciência também com a gente, porque realmente o programa veio para trazer significado, para trazer conteúdo relevante. E se isso faz sentido para você, não deixe de procurar ajuda de profissionais, tem como sair da depressão, tem coisas muito modernas, atualizadas, e a primeira consulta não é um bicho-papão, tá bom? Obrigado por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, venha sempre, tá bom? Beijo no coração de vocês e esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.